O desenho da figura humana torna-se muito mais preciso quando utilizamos formas básicas para esboçá-lo. No que diz respeito ao desenho da cabeça, vocês que acompanham o canal sabem muito bem, as formas básicas são o círculo, que sedia, que abrange a caixa craniana, e o trapézio, abaixo desse círculo, que abrange, que estrutura a mandíbula ou maxilar. Mas e no tocante ao tronco, aos troncos, aos torsos, quais seriam essas formas básicas? Se tomarmos como referência um desenho elementar, como o de uma criança, como as crianças desenham um torso, um tronco? Muitas vão desenhar com uma elipse, com uma elipse simples, tá certo? Especialmente no caso das figuras mais gordinhas, tá certo? Vão utilizar um círculo completo. Algumas crianças, no entanto, utilizarão um retângulo. Essas crianças, elas têm uma compreensão algo mais geometrizada, que está mais próxima do processo de blocagem, tudo bem? Esse processo de blocagem é extremamente importante para nós. Vamos tentar pensar uma forma evoluída, tá bom? Desse esboço, certo? Vejam, o retângulo de fato, como forma essencial, forma básica, elementar, ele pode sim abranger um tronco de relativa complexidade. Vejam como funciona, vejam como o grande peitoral, a clavícula, a caixa torácica. Veja como ela realmente cai bem no retângulo, especialmente se estivermos nos referindo a uma pessoa mais retilínea, mais magrinha, sem grandes alterações na cintura, de trapézio baixo. O retângulo de fato abrange bem as formas básicas elementares do tronco. No caso de um super-herói, de uma figura mais atlética, nós vamos ter um triângulo, certo? Uma estrutura triangular abrangendo boa parte da complexidade do tronco, tudo bem? Mas a verdade é que nem o retângulo e nem o triângulo estruturam devidamente bem toda a complexidade óssea e muscular de uma figura humana padrão. Então vamos concordar que para termos um tronco minimamente bem estruturado, nós vamos precisar trabalhar com algumas sobreposições de trapézio, tá certo? De formas trapezoidais. Se excluirmos a princípio o quadril, vamos ter então 2, 3, 4 trapézios de importância, tudo bem? O primeiro deles, aqui acima, é aquele que coincide justamente com o músculo do trapézio, que podemos ver quando a figura quando a figura é vista frontalmente e que se estende quando percebemos a figura vista de costas, tá certo? O segundo é esse aqui de baixo, ele abrange o peitoral. O professor, em outras aulas, nos falou sobre o retângulo utilizado para desenhar o peitoral. Se nós poderíamos estar utilizando um retângulo aqui, porém o trapézio é ainda mais acurado. Existe aqui um relevo, tá certo? No encontro do deltoide com o peitoral, existe um relevo, e esse relevo tem uma inclinação que acaba implicando aqui numa forma trapezoidal. Então o segundo trapézio será esse abaixo do primeiro, tá bom? O outro é esse que abrange as costelas e representa a base da caixa torácica. E esse aqui abrange a maior parte do reto abdominal e os músculos oblíquos. Isso aqui também poderia ser representado com maior simplicidade com um retângulo, porém, repito, o trapézio ele dá conta de ondulações musculares, tá certo? De declives. Então acaba sendo uma forma mais acurada. Para completar o tronco, nós teremos aqui abaixo ainda um outro trapézio, tá certo? E aqui uma estrutura que abrangeria a virilha, a genital, tudo bem? Aqui nós temos uma cuequinha, tá bom? Uma cuequinha, um calção de banho, uma sunga, tá certo? Representando essa região. Vamos nos concentrar nessas formas aqui. A conformidade do grande peitoral a esse trapézio fará toda a diferença para nós. Compreenda as inclinações
dessas diagonais. Para dominar cada trapézio, você precisa pensar na largura do mesmo em relação aos demais, tá certo? E precisa pensar na inclinação dessas diagonais que ficam aos lados. Então, largura e inclinação de cada diagonal. Largura, claro, largura comparada. Largura de cada trapézio em relação um ao outro. No caso de figuras que têm uma cintura mais, digamos, mais avantajada, aqui no caso nós temos uma pessoa com músculos oblíquos, né, mais salientes, essas pessoas terão uma inclinação diferenciada aqui nos seus trapézios, nas suas formas trapezoidais, certo? Claro, à medida que a figura ganha tecido adiposo nessa região da cintura, né, esse pontinho ele sofre um alargamento, né? No caso de troncos que representam figuras de maior volume corporal, que concentram maior tecido adiposo nessa região do abdômen, nessa região da cintura, esse trapézio vai sofrer um alargamento. E esse ponto da cintura, evidentemente, vai se expandir, mudando a relação entre os trapézios mediais. Os trapézios da caixa torácica, né, que representam a base da caixa torácica, e esse outro que representa o abdômen, que abrange o abdômen. Então, concentre-se, vou repetir, no número de trapézios. Quais são os trapézios? 1, 2, 3, 4. Ignore o quadril a princípio, tá bom? Tente ignorar o quadril. 1, 2, 3, 4. Concentre-se no número de trapézios que integram o tronco, tá certo? Pense na largura dos mesmos, tudo bem? E, por fim, claro, pense na largura dos mesmos em relação uns aos outros, tá certo? Essa largura pode mudar de pessoa para pessoa, né? No caso de pessoas mais esguias e pessoas mais obesas, tá certo? Pense também na inclinação dessas linhas aqui que integram as laterais do trapézio, no grau de inclinação dessas linhas. Entendido até aqui? Se você conseguir pensar a relação entre esses trapézios, você vai estar conseguindo desenhar, esboçar uma infinidade de troncos, tá certo? Os mais diversos. Isso vai dar um volume, uma representação de tridimensionalidade, uma sugestão de tridimensionalidade para o seu desenho, que vai com certeza levar o seu desenho a outro patamar. Se o seu objetivo aqui é elevar o seu patamar como desenhista, você vai se inscrever no canal e vai generosamente compartilhar alguns dos vídeos do canal com aquele seu amigo que também tem esse interesse, que também conserva o interesse de aprender a desenhar. Tá bom? Eu sou o Diego Silveira, professor de desenho. Fico muito satisfeito que você tenha acompanhado o vídeo até aqui. Não esqueça de clicar na playlist, tá certo? Para ter acesso a uma infinidade de conteúdo sobre desenho, ou clicar aí no vídeo sugerido até um de nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.